Isso que eu falo que faz um tempão, né, que eu tenho ansiado por estar aqui falando com vocês. E normalmente quando a gente fala de educação cristã, a gente conecta com a educação que a gente faz em casa com a Bíblia, ou a gente conecta com a educação que os nossos filhos, ou que a gente tem na escola dominical, na igreja. Mas o objetivo da série é trazer também um conceito de educação cristã e mostrar que a educação cristã ela é muito mais ampla do que apenas aquilo que a gente vê em casa, talvez no culto doméstico, conversando com os nossos filhos à mesa, ou o que a gente vê, ou a educação que a gente tem na escola dominical. Ela se trata sobre todas as áreas da nossa vida e todas as escolhas que a gente faz em relação à educação dos nossos filhos. E quando a gente fala de educação cristã, né, a educação ela automaticamente remete a filhos. E quando eu estava começando a pensar sobre o que eu iria falar, qual era a ordem, tanta coisa na cabeça que eu gostaria de compartilhar com vocês, eu tive um trabalhozinho de entender qual era o passo a passo que eu ia usar. E aí eu comecei a pensar nos meus filhos e como toda essa história começou para mim de educação. Né? De uma certa forma, quando a gente fala de educação, a gente fala de filhos, então a história para mim começou com o início da maternidade. E eu me lembro que quando eu estava grávida de Diego, e a gente começa, né, com aquela sensação de se sentir ele mexendo, aquela ansiedade de chegar nesse momento. E depois vem a ultrassom, quando a gente começa, no começo é só aquele carocinho e depois as ultrassons vão melhorando. E aí ele vai ficando maior e a gente já começa a ver os pezinhos e as mãozinhas se mexendo. Hoje tem a 3D, tem gente que a gente consegue, né, tem algumas pessoas que conseguem até ver o rosto dos filhos. Foi isso que a gente conseguiu ver, né, aí também com os meninos. E é perfeito. E a gente vem naquela expectativa. E com 37 semanas, finalmente Deus decidiu que seria a hora de Diego vir ao mundo. E ele nasceu. Ele nasceu tão pequenininho, tão frágil. E eu peguei ele ali naqueles braços, me sentindo tão despreparada para esse momento. Eu não tinha feito nenhum estágio, eu não tinha nenhuma prática, eu não tinha nenhum sobrinho mais velho. Mas mesmo assim, Deus havia me confiado aquela vida. Alguém que dependia totalmente de mim. E que mesmo sem treinamento, Deus havia me dado aquela vida. E que responsabilidade a nossa termos filhos. Mas também um grande privilégio. Porque se a gente parar para pensar, dentre todas as bilhões e trilhões de pessoas que existiram em todas as eras, Deus havia me escolhido para nascer aqui e agora, para ser mãe de Diego e agora também de Cauã e de Aimee. E apesar da minha inexperiência, das minhas falhas, da minha limitação e de Deus saber que eu não conseguiria oferecer aos meus filhos uma educação perfeita, ainda assim Ele havia me escolhido. No começo, nós penamos muito com os cuidados básicos de trocar fralda, de dormir. Eu particularmente sofri muito nesse processo do sono dos meus filhos. Eles acordavam terrivelmente à noite, umas 5, 6 vezes à noite. E a gente vai fazendo parte desse cuidado e é muito bom vê-los crescer. E aí ele começou a fazer aquelas gracinhas que a gente morre de rir, as primeiras palavras. E ele fazia uma cara de brabo, era engraçado isso. Algumas crianças fazem isso, né? Ele tinha isso. Ele fazia uma cara de brabo como ninguém. E é muito bom ver os nossos filhos crescendo e se desenvolvendo. E quando você vê eles pequenininhos assim, você não imagina o quão difícil vai ser o processo de educação. E eu me lembro que ele ainda engatinhava, ele nem andava ainda, ele engatinhava. E ele estava engatinhando perto da tomada. E eu olhei para a tomada e disse aquele famoso, bem firme, não. Não, Diego. E ele olhou para mim, esticou a mãozinha para tocar na tomada. E ali eu dei aquele salto, pulo para pegar ele, que só as mães, né, nessas situações conseguem fazer, e os pais. E eu fiquei pensando ali que a minha jornada estava apenas começando e que não seria nada fácil educar Diego, que eu precisaria estudar muito e me esforçar muito para fazer o melhor trabalho que eu poderia fazer. E quando a gente recebe os nossos filhos, a gente acaba não fazendo algumas perguntas, como por exemplo, qual é a responsabilidade que nós temos quanto pais? Ou o que eu deveria fazer nesse processo de educação? Ou até mesmo, quem é aquele ser que Deus me deu para cuidar, amar, proteger e ensinar?
Normalmente a gente está ligado no piloto automático e a gente simplesmente não para fazer essas perguntas. A gente simplesmente está vivendo e sobrevivendo a nossa rotina e acabamos por viver aquilo que se espera que nós vivamos, nos comportando da forma como todo mundo se comporta. E a gente tenta ser feliz, tenta fazer com que aquelas pessoas que estão à nossa volta sejam felizes, a gente tenta preparar o nosso filho para o futuro, para que ele seja o melhor profissional que ele puder ser. E assim a gente tenta garantir o seu sucesso. E assim também aconteceu comigo. Ligada no piloto automático, fui simplesmente vivendo e fazendo aquilo que era esperado. Se eu acreditasse no acaso, eu diria que foi o acaso, mas como eu não acredito, foi por providência divina mesmo, que numa bela quarta-feira de outubro, eu finalmente entendi a que Deus vinha chamando o Ecoprime, o que Deus tinha projetado no coração dele para a Ecoprime, de oferecer educação cristã para os pais, para as famílias. E só aí que eu comecei a fazer algumas perguntas. Eu gostaria muito de ter feito essas perguntas no início. Elas talvez teriam me poupado algum sofrimento e me permitiriam fazer a coisa certa, do jeito certo, tendo a compreensão correta das coisas. Mas não foi assim. Muitos anos depois é que essas perguntas elas começaram a vir à minha mente, a perturbar a minha mente e o coração, e eu comecei a estudar, buscando entender o que é que Deus queria para mim, o que é que Deus queria me ensinar sobre a educação cristã. De uma certa forma, são perguntas que eu já sabia a resposta, mas que não influenciavam quase em nada a forma como eu vivia e como eu educava os meus filhos. Porque simplesmente eu não tinha tempo para parar e pensar. E essas respostas mudaram tudo. Porque eu comecei a estudar, eu comecei a pensar, a conectar e de repente, bum! Fazia todo o sentido. As peças pareciam se conectar e se encaixar umas nas outras. E agora parecia que eu tinha entendido tudo. Eu conversando mais cedo com alguém, estava conversando mais cedo com o pastor Augustus e ele estava dizendo assim que era como se quando a gente consegue compreender isso, é como se fosse uma nova conversão. E foi assim que eu me senti, entusiasmada, impressionada com aquele conhecimento que eu tinha acabado de entender. E estamos iniciando agora a série sobre educação cristã. E antes de eu continuar, eu queria dizer a você que essa live, esses episódios, eles foram construídos para cristãos. Isso não quer dizer que se você não for cristão, você precise sair. Mas quer dizer que nós estaríamos fazendo essas lives, trazendo esse conhecimento pautado na Bíblia, que é a nossa regra perfeita, nosso manual perfeito de regra de fé e prática. E é onde acreditamos que encontramos a verdade absoluta. E eu ansiei muito por falar aqui para vocês, mas estou muito feliz por estar aqui hoje conversando com vocês sobre esse tema. E como eu falei no início, não foi fácil tomar a decisão de começar. Eu andei fugindo muito desse assunto, mas eu entendi, ao final das contas, que era uma verdade que tinha mudado a minha vida e que eu não poderia mais guardar para mim mesma. Eu precisava falar, eu precisava compartilhar e dizer para aqueles que Deus escolheu para estarem me ouvindo nesta tarde as verdades que Ele vinha compartilhando comigo. E Ele iria fazer o trabalho dele no coração de cada um. E eu quero te convidar para assistir os 4 episódios. Como uma boa história, quando uma boa história é contada, fica difícil a gente compreender bem a história se nós pulamos algum capítulo, certo? Então é importante que você esteja e você assista os 4 episódios para entender o enredo de toda a história. E no último episódio, no 4º episódio, na próxima quinta-feira, nós estaremos aqui com o reverendo Augustus Nicodemos, conversando sobre isso, sobre o porquê nós precisamos oferecer aos nossos filhos uma educação cristã sem negociação. E durante esses próximos lados estaremos entendendo qual a base para isso. Estaremos aqui contando nesta série qual a meta de Deus para os seus filhos e como isso impacta diretamente a sua rotina e deve impactar as escolhas que você faz em relação à educação deles. E você vai entender ao final dessa série que você precisa oferecer educação cristã, sem negociação. Pois bem, eu finalmente entendi algumas verdades e estou aqui para compartilhar com vocês. São verdades pouco exploradas e eu vou te dar até o final dessa série todas elas.
Mas antes de contar assim na lata o que é que eu aprendi, eu queria te fazer uma pergunta. Uma pergunta simples, é uma pergunta que eu tenho feito em algumas das minhas palestras. O que é que você espera para os seus filhos? Deixa eu melhorar a pergunta, talvez tenha ficado vaga. Por que você se esforça tanto por educá-los? Essa é uma pergunta simples, mas que nos traz uma perspectiva certa em relação à educação dos nossos filhos e nos faz parar e pensar. O que é que nós queremos para os nossos filhos? Eu fiz essa pergunta em algumas palestras, como eu te disse algumas vezes, e a resposta que normalmente a gente encontra é felicidade. Queremos que os nossos filhos sejam felizes, que eles tenham sucesso. Então eu queria fazer uma próxima pergunta para você. O que é felicidade e o que é sucesso? Com certeza, te veio na cabeça o seu filho, sua filha sorrindo, fazendo aquilo talvez que ela mais gosta, rodeado de pessoas que a amam e talvez no momento de formatura vestindo aquele típico chapéu preto. Bem, todos nós desejamos que nossos filhos sejam felizes, todos nós queremos que eles façam aquilo que eles amam, aquilo que eles têm prazer em fazer. Todos nós queremos que eles sejam bons e que façam o bem àqueles que estão ao seu redor. Nós queremos o melhor para os nossos filhos. E a educação sempre foi esse esforço de buscar colocá-los nesse ambiente de felicidade e de sucesso. Mas o que é essa boa vida? O que é esse sucesso e felicidade para a qual estamos encaminhando os nossos filhos? E essa é uma pergunta que precisamos fazer. Porque será que alguém que crê que seu filho foi feito à imagem e semelhança de Deus, ele responderia essa pergunta da mesma forma que alguém que crê que seu filho é fruto de uma evolução, que é um animal evoluído? Ou será que aquela pessoa que crê que o seu filho tem uma alma eterna, que foi feito para viver eternamente, responderia essa pergunta da mesma forma que alguém que crê que o filho é um conjunto de reações químicas, um corpo físico que se encerra aqui? Será que alguém que crê que seu filho foi feito para ser feliz em Deus, foi feito para agradá-lo e gozá-lo para sempre, alegrá-lo para sempre, responderia a essa pergunta da mesma forma que alguém que crê que foi feito para ser feliz aqui e agora e que tudo isso se encerra nesta vida? Estamos tantas vezes ligados no piloto automático que eu poderia dizer sim, nós poderíamos responder da mesma forma. Porque temos, infelizmente, respondido essas perguntas da mesma forma. Mas não deveríamos. A pergunta, algumas respostas cruciais mudam a forma como nós vemos o mundo, como nós vivemos e como nós educamos os nossos filhos. Se não muda, pelo menos deveria. E eu queria te apresentar a primeira pergunta que eu fiz e a resposta que eu recebi. Que foi, na verdade, duas em uma. Por que nós fomos feitos e para que nós fomos feitos? A Bíblia diz em Gênesis 1, 26 e 27 que Deus criou todas as coisas e fez o homem à sua imagem e semelhança. Se cremos que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, isso quer dizer alguma coisa. Isso precisa mudar a forma como eu vivo, como eu enxergo as pessoas à minha volta, como eu enxergo os meus filhos, como eu os amo e como eu os educo. Mas espera aí, Andressa, o que quer dizer feitos à imagem e semelhança de Deus? E como isso poderia impactar a forma como eu educo? A Bíblia diz que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, Ele nos chama a representá-lo. Ele fez todas as coisas. No final, Ele criou o homem e deu ao homem a responsabilidade de cuidar e proteger de toda a sua criação, de todas as coisas. Fomos chamados como mordomos para cuidar daquilo que Deus criou. E fomos chamados a agir como Ele agiria. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Fomos criados por um Deus perfeito para sermos perfeitos. A imagem de Cristo, que é o seu Filho perfeito.
Agora eu queria conectar alguns pontos com você. Se seus filhos, se nossos filhos foram feitos à imagem e semelhança de Deus, se eles foram chamados a serem perfeitos como Cristo é perfeito, eles têm essa missão. Mas você há de convir comigo que não é uma missão fácil. Eles precisam de um tutor e um professor. Alguém que seja responsável por indicar-lhes o caminho certo. E eu quero dizer que você foi responsável por isso. Eu fui responsável, eu fui chamada à responsabilidade, a conduzir os meus filhos a serem cada vez mais parecidos com Cristo. É esse o nosso chamado. Eu queria te fazer algumas perguntas talvez difíceis de responder. Como você tem cumprido essa missão? Em que tempo e que recursos você tem usado para isso? Se você precisasse avaliar o que você tem feito, você se sentiria bem-sucedido em relação a essa missão? É uma responsabilidade grande e Deus vai nos cobrar esta responsabilidade que Ele nos deu. Se nós somos pais também feitos à imagem e semelhança de Deus, fomos chamados primeiramente a sermos perfeitos como Cristo é perfeito, na dependência de Cristo, na dependência dEle. Fomos chamados a sermos seus representantes aqui na Terra e não podemos e talvez devemos nos perguntar o que Deus faria, que decisões Ele tomaria em relação à educação dos seus filhos. E eu me lembro daquele movimento que eu acredito que tinha, né, na década de 90, What would Jesus do? O que é que Jesus faria no meu lugar? O que é que Ele faria? Que decisões Ele tomaria em relação à educação dos meus filhos, dos seus filhos, que são dele também? Como um bom líder, Ele nos deixou instruções práticas e muito claras de como nós devemos viver e como nós devemos educar os nossos filhos. E esse manual, você já deve ter aí deduzido, é a Bíblia, é a palavra de Deus. De acordo com Paulo a Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você encontra esse versículo em 2 Timóteo 3, 16 e 17. E é aqui que nosso Criador nos ensina o caminho verdadeiro para o sucesso e a felicidade. A Bíblia é um manual completo e ele nos fornece todos os recursos para conduzirmos os nossos filhos no caminho, porque não existe caminhos que levam a Deus, existem apenas o caminho. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e é neste caminho que precisamos colocar os nossos filhos e ensiná-los a percorrer por ele. Essa é a nossa missão. Temos a nossa própria ideia de sucesso e de fracasso e de felicidade. Mas nós somos imperfeitos. Deus, Ele é um Deus perfeito em todas as coisas. E Ele nos mostra, Ele nos aponta qual é o único caminho que pode nos conduzir à verdadeira felicidade e ao verdadeiro sucesso. Se entendemos agora o que precisamos saber e onde nós devemos procurar, nós não podemos perder mais tempo. Hoje nós entendemos quem nós somos, entendemos quem são eles e o que nós precisamos fazer. Entendemos a nossa grande missão, que temos uma grande missão a cumprir. Como representante de Deus, nós devemos ser cada vez mais parecidos com Ele, agirmos como Ele e assim conduzirmos os nossos filhos à perfeição e à santidade que apontam para Cristo. Mas definitivamente essa não é uma tarefa fácil. Talvez você esteja até um pouco confuso, sem saber nem por onde começar ou como fazer. Mas eu quero te tranquilizar, porque Deus, Ele já deu todas as respostas. E amanhã, na nossa próxima live, amanhã dia 5, às 12h07, estaremos entendendo como Deus nos chama a agir e nos mostra tudo o que nós precisamos fazer, como nós precisamos fazer, aquilo que Ele nos ordena. Ele é um Pai amoroso também, Ele é o nosso Pai e Ele nos ensina como nós devemos agir. E nós podemos olhar para Ele
e começar a aprender como nós podemos ser pai. Porque Ele é o nosso pai e nós somos filhos dele. E nós podemos olhar para a sua paternidade perfeita e aprender como nós podemos agir, como nós podemos, que tipo de decisões nós podemos tomar em relação à educação dos nossos filhos e como nós precisamos amá-los, discipliná-los, corrigi-los e olhá-los com um olhar de amor, mas também de misericórdia. Amanhã nós estaremos conversando sobre essa grande meta de Deus para os nossos filhos e como nós podemos agir nesta direção. Para que no final da tua vida você não seja assombrado pelo sentimento de culpa ou talvez pelos sis, mas o seu coração esteja leve e grato a Deus pela sua graça e pela sua misericórdia. Porque com seu entendimento, seu esforço e com a sua sensação, seu sentimento de responsabilidade, você conseguiu ajudar o seu filho, conduzir o seu filho pelo caminho, por esse caminho que conduz à verdadeira felicidade e ao verdadeiro sucesso. Então eu quero te convidar para não perder a live de amanhã, quinta-feira às 12h07, para que nós possamos entender a estratégia que Deus nos oferece para traçarmos esse caminho. Não é isso que queremos? Felicidade e sucesso para os nossos filhos. É isso que Deus nos ensina. Se você até hoje estava perdida, sem saber como educar os seus filhos, às vezes se sentindo insegura e às vezes quase desesperada, sem saber o que fazer, eu quero te dizer que Deus nos dá uma estratégia de como nós devemos educar os nossos filhos. Então não cabe mais esse sentimento de desespero, de desengano. Amanhã eu espero você na nossa live. Vamos aprender juntos sobre a estratégia que Deus tem para a educação dos nossos filhos. Deus abençoe e até amanhã. E só para lembrar que nós estaremos fazendo, que essa série tem 4 episódios. Hoje é o início, amanhã nós temos a segunda live. E nós teremos ainda na próxima semana, quarta e quinta-feira, dia 11 e dia 12, às 12h07. E no dia 12 estaremos com Reverendo Augusto Nicodemos. Eu tive o prazer de me encontrar com ele hoje e convidá-lo para estar conosco nessa última live. E eu fiquei muito feliz porque ele aceitou e nós poderemos contar com todo o conhecimento, toda a experiência que ele tem buscado em Deus, na sua palavra, né? Entender sobre o chamado de Deus, entender sobre a palavra dele e o que ele tem nos ensinado, Deus tem nos ensinado através da sua palavra. Então, no dia 12 estaremos com Augusto Nicodemos. E para você não perder, você pode entrar lá nos nossos stories e ativar os lembretes. E assim você vai garantir a sua participação, pelo menos na sua memória, nas próximas lives, ok? Então, gente, muito obrigada pela audiência. Foi um prazer enorme estar aqui. E eu espero encontrar com vocês amanhã. Um beijo grande.